A Copa do Mundo é o maior torneio de futebol do mundo, onde histórias improváveis são escritas, personagens entram para a história e alguns alcançam o panteão dos imortais. E não teria melhor cenário para começarmos o canal que um vídeo sobre Copa do Mundo, né? Ora, meu craque, seja muito bem-vindo ao canal O Firulento. E hoje uma listinha sobre alguns dos recordes mais difíceis de serem quebrados em uma Copa do Mundo. Alguns que eu acredito serem realmente impossíveis e outros nem tanto, tá? Bora pra lista. Número 1, 13 gols em uma única edição. O feito de Just Fontaine em 1958 está tão isolado na história que parece quase fictício. O francês marcou 13 gols em apenas 6 jogos, incluindo 4 contra a então campeã mundial Alemanha Ocidental. O recorde permanece intocado há mais de 6 décadas e nenhum atacante moderno sequer chegou perto de alcançá-lo. O segundo melhor desempenho em uma edição é de apenas 8 gols de Ronaldo e Mbappé, 5 a menos que o número de Fontaine. Em um cenário em que o futebol é mais estudado, defensivo, equilibrado e físico, repetir algo parecido se torna praticamente impossível. Talvez com a Copa aumentando o número de seleções e consequentemente tendo seleções mais frágeis, por assim dizer, é possível que cheguem perto desse número, mas com essa exigência física que também reduz a probabilidade de um jogador manter um desempenho tão devastador em uma única campanha. Número 2, Pelé, o único tricampeão da Copa do Mundo. Pelé é o único atleta a conquistar 3 Copas como jogador, uma marca que parece quase inalcançável. Para igualá-lo, seria necessário que um atleta participasse de pelo menos 3 edições consecutivas espaçadas por 12 anos, mantendo nível físico técnico de elite por mais de uma década. A evolução do futebol, as mudanças táticas e a rotatividade dos elencos tornam esse cenário praticamente improvável. Além disso, a maior competitividade global impede que uma seleção domine o torneio por tantos ciclos seguidos. Nem Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Ronaldo Fenômeno ou Beckenbauer chegaram perto desse patamar. Pelé ocupa uma prateleira solitária na história. Miroslav Klose, o maior artilheiro da história. O Klose é um caso raro de longevidade e eficiência. Entre 2002 e 2014, o alemão conseguiu marcar 16 gols em 4 Copas do Mundo, superando o Ronaldo Fenômeno por apenas um gol. Para superar o Klose, o jogador moderno precisaria disputar pelo menos 4 ou 5 edições consecutivas, mantendo um alto nível de performance físico impecável e uma seleção competitiva por 2 décadas. O cenário atual do futebol, com defesas mais organizadas e menos espaço para centroavantes clássicos, torna a possibilidade um pouco mais remota. Bom, mas sendo sincero, provavelmente nessa Copa do Mundo de 2026 o Mbappé vai bater esse recorde. Ele já tem 12 gols em 2 Copas disputadas, o time da França é absurdo e ele tem uma eficiência, parece que ele se transforma durante a Copa do Mundo, né? Então, acho que provavelmente esse recorde de Klose está com os dias contados. Número 4, o gol mais rápido da história. Com apenas 10 segundos, o gol de Hakan Şükür contra a Coreia do Sul lá em 2002 é tão rápido que praticamente desafia a lógica do futebol moderno. Para superá-lo, seria necessário marcar antes dos 10 segundos de jogo, algo que depende de uma sequência improvável de fatores. Esse recorde é daqueles feitos em que acaso e precisão se combinam de uma forma única. Número 5, jogador mais jovem a marcar em uma Copa do Mundo. O Pelé tinha 17 anos e 239 dias quando marcou pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Quebrar esse recorde aqui exige mais do que talento, tá? Requer que um adolescente, ainda em formação física e emocional, esteja presente em uma Copa do Mundo, receba minutos de jogo suficientes para marcar um gol. Hoje em dia, as seleções priorizam atletas experientes e jovens talentos normalmente são maturados com mais cautela. Além disso, tem também aquelas responsabilidades táticas e o nível de pressão que aumentaram significativamente desde 1958. Pelé não apenas estreou jovem, ele brilhou, decidiu e mudou o torneio para sempre. A chance de um jogador ainda mais novo marcar tende a ser cada vez menor. Para ter noção, o Mbappé marcou com 19 anos de idade. E o mais novo desde Pelé a marcar em uma Copa do Mundo foi o Gavi. Eu não lembro quantos anos ele tinha, mas eu acho que devia ter 18 anos. Talvez o Lamine Yamal seja o jogador que mais chegue perto da idade do
Pelé, mas o recorde continua basicamente inalcançável. Número 6, uma Copa do Mundo inteira sem empate. A primeira Copa da história é um caso à parte. Todas as 18 partidas tiveram vencedor. Com o futebol atual, empates são praticamente inevitáveis, seja pela estratégia de controle de jogo, pela evolução defensiva ou pelo equilíbrio técnico entre as seleções. Por mais equipes, mais fases e mais jogos, a probabilidade de que uma edição termine sem um único empate é nula. Nem mesmo em cenários extremos, como goleadas, zebras reduzem a chance de igualdade do placar. É um recorde simplesmente impossível de ser repetido. Número 7, o Zagallo ganhando 4 títulos de Copa do Mundo. O velho Lobo Zagallo é uma figura única na história das Copas do Mundo. Ele foi bicampeão como jogador, campeão como técnico e ainda estava na comissão que ganhou a Copa do Mundo de 1994. Para igualá-lo, seria necessário que um atleta fosse campeão em campo, décadas depois voltasse como técnico vencedor. A raridade desse caminho profissional, aliada às dificuldades que treinadores enfrentam em ciclos curtos de seleção, tornam o feito praticamente inatingível. Número 8, 5 participações em Copas do Mundo. Bom, esse aqui tá quebrado, né, basicamente. Apenas 3 jogadores chegaram a 5 Copas do Mundo, que foi Messi, Cristiano Ronaldo e Gianluigi Buffon. Mas agora em 2026, tanto Portugal quanto a Argentina vão ter o Messi e o Cristiano Ronaldo disputando a Copa do Mundo. Vão chegar a 6, provavelmente vão marcar em 6 Copas do Mundo e vão entrar para a história. De novo, quebrando recorde, aquela velha coisa que a gente já sabe, né? Número 9, a maior goleada em uma semifinal. O 7-1 no Mineirão entrou para a história como um dos jogos mais chocantes e improváveis já vistos em Copas. O contexto de ser uma semifinal e a condição de país sede tornam um recorde praticamente inquebrável. Semifinais tendem a ser jogos, pelo menos na teoria, né, equilibrados, e as seleções raramente se expõem defensivamente nesse estágio da competição. A combinação de fatores que levou ao placar histórico dificilmente se repetiria em uma partida desse nível. Com certeza tiveram outros recordes que ficaram de fora. Sentiu falta de algum deles? Se sim, ó, comenta aqui e me diz qual desses recordes que eu citei é o mais difícil de quebrar. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.